E aí, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Então, mais uma aula, não é isso? Espero que logo a gente volte, porque eu já não estou mais aguentando ficar em casa, viu? Mas acredito que logo estaremos juntos. E hoje, nossa aula, são dois conteúdos em matriz energética. Vamos falar dessa matriz energética, tanto matriz energética mundial como matriz energética do Brasil, para a gente fazer uma comparaçãozinha e falar de energia elétrica, não é isso? Porque quando se fala de matriz energética, nós temos, o que é que eu posso dizer de matriz energética? Primeiro, matriz energética é o conjunto, não é isso? É o conjunto de todas as fontes de energia disponíveis para suprir a demanda energética mundial ou de um país. Mas professor, não entendi muito bem não. Então, quando a gente fala a demanda energética, porque eu não estou falando só de energia elétrica não, eu estou falando de toda energia que movimenta, a gente pode dizer assim, movimenta o planeta. Por exemplo, vamos no mais simples, para que eu consiga me movimentar, eu preciso de quê? De alimentos. Mas para que esse alimento chegue ao supermercado, às frutarias, né? aos comércios, eu preciso que tenha um transporte, né, que venha deixar esses alimentos nesses locais que a gente compra. Esses transportes, eles precisam pegar lá no local onde é produzido. Lá onde é produzido, lá vão utilizar máquinas, né, mão de obra, ok? Então, todo esse conjunto energético, que a gente fala matriz energética, é para que, a gente, numa análise geral, para que a economia, né, se movimente, tudo se movimente. Para que um carro se movimente, eu preciso de quê? De derivados de petróleo, a gasolina, né? Ou de biomassa, que é o caso, né, de combustível biodegradáveis, que são o álcool, o óleo diesel, ok? Então, para que se gere toda essa energia, né, mundial ou de determinado país, nós precisamos de fontes, né, para gerar essa energia, ok? Por exemplo, e suprir, aí nós temos energias, nós temos fontes de energias não renováveis, né? Porque fazendo uma comparação entre Brasil e o planeta, nós ainda estamos um pouco na frente em relação a recursos, a fontes renováveis do que não renováveis. Por exemplo, nós temos os não renováveis, hoje no mundo, os não renováveis como petróleo, carvão mineral, não é isso? Gás natural, a energia nuclear, que essas energias já não são renováveis, elas podem acabar. Dados de 1980, de 2016, que são os últimos dados que se tem dessa. Claro que quando a gente voltar, a gente vai fazer pesquisas para ver como é que se comporta hoje, porque, né, nós tivemos muitos fóruns mundiais que, né, exigiram protocolos aí dos países para diminuir essa emissão de fontes não renováveis. Mas, em relação ao mundo, ao planeta, 86%, quase 87%, das fontes energéticas, elas são não renováveis. E só 13%, né,
é que são renováveis. Então a gente está vendo aí, né, que ainda existe ainda uma dependência muito grande de recursos, de fontes não renováveis, que eu já falei. Um dos principais fontes não renováveis é o petróleo, né? O petróleo no mundo, maioria, 32% o mundo utiliza o petróleo para gerar esse tipo de energia. Seja ele energia elétrica, seja nos transportes, não é isso? Em aviões, em carros, né? Em produção na indústria, porque aí eu preciso gerar energia elétrica, não é isso? As indústrias, algumas precisam transportar água, né? Utilizar vários tipos de substâncias que precisam utilizar algum tipo de energia para chegar até lá e ser produzido. Por exemplo, essa camisa, a fábrica, ela precisou, né, que a indústria produzisse o algodão, lá na agricultura, no campo produzisse o algodão, esse algodão foi para a indústria, lá na indústria foi utilizado, né, máquinas que vão utilizar energia elétrica, e tudo isso gasta, né, desgasta essa energia que a gente chama de matriz energética, ok? Então, gás natural, o carvão mineral, a nuclear, e nós temos os renováveis, que são as hídricas, né? A hídrica, o que significa? São a energia gerada pelas usinas elétricas, pela água, ok? É um tipo de energia, não é isso? Que é renovável. Nós temos também a biomassa, nós temos a eólica, ok? Nós temos a eólica, nós temos a biomassa, nós temos a solar. Então, todas essas são energias renováveis, certo? Quando eu falo de Brasil, a gente já está um pouco mais na frente em relação às energias renováveis. Por exemplo, como o nosso país é um país de extensão continental, um país enorme, e nós, graças a Deus, nós temos uma grande, né, bacia hidrográfica, né, que nos permite produzir principalmente energia elétrica em abundância, né? Hoje o Brasil ele está numa situação de 67, quase 70% da sua geração de energia elétrica, ela vem de hidrelétricas, ou seja, proveniente da água, ok? Então, em relação ao resto do mundo, não é isso? Por exemplo, só 2,5% no resto do mundo gera a energia, só 2,5% gera energia hídrica, e nós não, 67%, né, ainda da hídrica, certo? Ok? Já no Brasil, quando eu falo de energia elétrica, ok? Mas quando eu falo de energia hídrica em relação ao outro mundo, 12% mais ou menos isso, ok? 12% só será gerado em relação ao mundo, é 12%. Nós ainda somos muito dependentes ainda de energias não renováveis, como o gás natural, que é 10%, o petróleo, 38%, porque esse petróleo não é só para gerar energia, ele precisa gerar, né, essa movimentação dessa rede de transportes, né, de indústrias que usam o combustível para produzir energia. Os carros precisam, então
Nós ainda somos muito dependentes do petróleo e de matrizes energéticas que são não renováveis. Nós ainda estamos caminhando ainda a passos lentos, mas vamos conseguir, né? Apenas em relação hoje, o Nordeste, né? Como outros estados que tem, nós temos também, como nós somos um país tropical, nós temos uma incidência de muito vento. E esses ventos proporcionam, né, gerar também energia eólica, que hoje no Brasil, né, está bem expressivo, tá certo? Nós já geramos muita energia eólica. Como também, hoje também no Brasil, nós já geramos muita energia a partir de quê? A partir do sol, que é a energia solar, tá certo? E esses tipos de energia são energias, né, renováveis, tá certo? Então, matriz energética, só recapitulando aqui, são todas as fontes, né, que estão disponíveis para suprir a demanda energética do mundo, do planeta, né, ou de um país. Claro que cada país tem a sua matriz energética. Por exemplo, nós temos países que não têm água, então eles não podem fazer o quê? Fazer hidrelétricas, né? Tem países que não têm incidência, como nos polos, não tem uma incidência de sol o ano todo, então eles não podem produzir energia solar. Tem locais que não tem muito vento, também não pode produzir energia eólica. Mas graças a Deus, no Brasil nós estamos caminhando para, né, a gente diminuir essa dependência de recursos não renováveis, porque um dia eles vão acabar. E se nós, não tomarmos providência, um dia essa energia, quem tiver energia renovável considerável, não vai ter abalo na economia. Você vê agora, esse período de pandemia, o quanto que a falta de circulação, de movimentação desses produtos, de roupas, de tudo, quanto isso não acarretou em prejuízo para a economia do Brasil e do mundo, certo? Então, mais ou menos isso que queria que vocês entendessem o que é matriz energética. Falar de energia elétrica, a gente pode dizer, primeiro, quando a eletrostática é uma parte da física que ela estuda os fenômenos de atração e repulsão que envolvem cargas elétricas. Primeiro, para a gente entender o que é energia elétrica, todos os seres vivos, toda a matéria, ela é formada por átomos. E átomos, eles possuem, na sua estrutura, cargas positivas e cargas negativas. Então, se toda matéria é formada por átomos, então toda matéria possui cargas positivas e cargas negativas. E a eletricidade, por exemplo, eu tenho eletricidade? Tenho. Eu tenho cargas positivas? Tenho cargas negativas? Tenho. Muitas vezes existe essa atração, Por exemplo, hoje eu posso ter amanhecido mais eletricamente, negativamente carregado, não é isso? Posso estar mais negativo, ter mais átomos, mais cargas negativas no meu corpo, ok? Então, muitas vezes, eu posso passar perto de uma televisão e quando eu passo, os cabelos, que eu não tenho muito, os cabelos do meu braço, eles são atraídos pela televisão, não sei se já aconteceram com vocês, Há uma atração. Muitas vezes eu trisco o cotovelo numa mesa, numa porta, eu sinto como se houvesse um choque. Então tudo isso é esse efeito dessas cargas elétricas. Então nós temos cargas negativas e cargas positivas, que nós vamos estudar ainda
mais na frente, não é isso? Sobre o átomo, que nós vamos ver a estrutura do átomo, né? Que as cargas positivas estão lá no núcleo, nos prótons, as cargas negativas estão nos elétrons. Então, só essas cargas negativas é que vão ser transportadas, ok? Então, quando se fala de energia elétrica, não é isso? Nada mais é do que essa agitação de cargas elétricas, né? Ou essa condução de cargas elétricas de um corpo para outro. Se eu, né, pegar isso aqui e fizer isso aqui, ó, passar no meu cabelo, né, ou em algum material de lã, eu estou transferindo automaticamente elétrons. Ou estou transferindo elétrons do pincel para meu cabelo, ou transferindo elétrons do meu cabelo para o pincel. Toda vez que há esse atrito, nós estamos constantemente, não é, transferindo elétrons, né, de um corpo para outro, ok? Então, sabendo que nós temos cargas positivas e cargas negativas, o princípio da eletricidade é esse. Cargas iguais, eles têm tendência a quê? A se né? Eles vão se repulsar, eles vão se afastar, não é isso? A gente chama de repulsão, ok? Então, quando eu tenho duas cargas iguais, positivo com positivo, qual é a tendência? Essas cargas se afastarem. Quando eu tenho negativo com negativo, a tendência é se afastar, ou seja, a repulsão. Mas quando eu tenho duas cargas diferentes, vai acontecer o contrário. Então vai haver o quê? A atração entre essas cargas, ok? Então, o princípio da eletricidade é: cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, ok? Então esse é o princípio da eletricidade. E os elétrons que possuem carga negativa, são eles que são transferidos de um corpo para outro, e nunca cargas positivas. Sempre as cargas negativas é que serão transferidas, né, de um corpo para outro. Existem alguns corpos que são, existe uma forma de eletrização. Por exemplo, a eletrização por atrito, né? Se eu pego isso aqui e vou fazer isso no meu cabelo, eu estou transferindo elétron do meu cabelo para o, como é que se diz? Para o pincel. Nesse momento, quando eu estou transferindo esses elétrons, porque quem sai do lugar é transportado de um corpo para outro, são os elétrons, não é isso? Se eu transferir elétron do meu corpo para esse aqui vai ficar com mais elétrons, ou seja, com mais cargas negativas, e o meu cabelo, como ele perdeu elétrons, ele vai ficar com mais cargas positivas. Então vão ficar com cargas positivas que a gente chama, né, diferentes. E pode haver atração entre essas cargas. Muitas vezes a gente faz essa experiência né, uma experiência simples de friccionar um pente ou como é que diz? Um pincel ou uma caneta no cabelo e pegar um pedacinho de papel, e você vai ver que vai haver a atração. Claro, quando a gente voltar, a gente vai ver isso na prática, tá certo? Como eu já falei, eletrostática é a parte da física que estuda os fenômenos de atração eletrostática. O que é eletrostática? É a eletricidade que está parada, né? Eletrostática. Estática quer dizer parada. Então, essa eletrostática, ela vai estudar, é uma parte da física que estuda esses fenômenos, ok? De repulsão, e atração
entre as cargas elétricas, ou seja, as cargas elétricas que estão em repouso, ou seja, estão paradas. Aqui estava parado, mas nesse momento que eu fiz isso, o que aconteceu? Ela começou a ser transferida. Ela estava em repouso, ou seja, estava estática, começou a ser transferida do meu cabelo para o pincel, ou vice-versa, do pincel para o meu cabelo, sabendo sempre que só os elétrons são transportados de um corpo para outro, ou seja, as cargas negativas é que se transferem de um corpo para outro. Por exemplo, nesse caso a eletrização por atrito, né? Nós temos também outro tipo de eletrização que é por indução. Um exemplo clássico é os raios, os relâmpagos, não é isso? Porque quando uma grande quantidade de gases que sobem para a atmosfera, né? Lá eles, misturados com poeira, eles vão se chocar, né? Esses gases com essas poeiras e outros materiais vão se chocar, e nesse momento que eles se chocam, eles estão transferindo elétrons de um para outro. E esses elétrons, né, vão criando cargas, né, vão se aglomerando e criando grande quantidade de cargas elétricas que podem ser lançadas, não é isso? Por exemplo, vamos dizer que lá nas nuvens, lá existe uma enorme quantidade de cargas elétricas negativas, né, que foi formada lá através desse choque entre gases e poeiras e outros materiais que estão na atmosfera. E a Terra existe uma certa quantidade de cargas que é positiva, ok? E o que é que vai haver? Muitas vezes vai haver o que? A atração. O raio que está lá, né, cheio de cargas negativas, vai ser atraído para a Terra, né? Porque se ela está negativa lá em cima e a Terra, vamos dizer que está positiva, esses raios vão, né, atingir a Terra. Muitas vezes ocorre, e isso também pode acontecer o contrário, ou está positiva, né? Muitas vezes o raio também pode sair da Terra e subir, para, né? Se a Terra estiver muito negativa e lá estiver positivo, quem é que vai subir? O raio, a energia estática que está aqui, vai subir né, para as nuvens, levando os elétrons, porque os elétrons é que são transportados, ok? Então, só para a gente concluir essa aula, né, a matriz energética nada mais é do que todas as fontes disponíveis, né, para gerar energia para movimentar a economia. Em relação ao Brasil e o mundo, o Brasil ainda está na frente, não é? Um pouco em relação a energias renováveis, né? O que são energias renováveis? São aquelas que se renovam na natureza, ok? A eletricidade nada mais é do que esse movimento, né? Esse movimento de elétrons que existe, ou seja, que envolve cargas elétricas em repouso e que elas podem se movimentar, ok? De um corpo para outro. E, bem que o livro, eu gostaria que vocês, né, fizessem a atividade da página 120, deixa eu ver aqui. Não, só um minutinho. As atividades da página 120, 131, ó, página 131, ok? 132. Como também fizesse a atividade da página 142 e 143, ok? 143. E na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade, porque a nossa quarta prova, não é isso?
vai ser relacionado a isso. Claro que eu quero que vocês fiquem, né, atentos. O professor está pulando alguns conteúdos. Sabendo que a minha disciplina é ciência e nós precisamos de muita prática, né? Então, quando a gente voltar, a gente vai. Como eu estou vendo esses conteúdos mais teóricos, quando a gente voltar, a gente vai colocar isso tudo em prática, ok? Na prática mesmo para a gente. A gente vai começar desde o começo do livro, vendo o que é que ficou faltando para a gente fazer prática, relembrar os conteúdos, ok? E o tudo mais, se cuidem, ok? Usar máscara, lavar as mãos, ok? E um beijo para vocês.